A motivação certa de ganhar dinheiro é socorrer sua família, de fazer com que sua família viva bem, aí depois você ajudar os domésticos da fé, está escrito isso na palavra, depois o pobre, o órfão e a viúva e patrocinar os projetos divinos na terra. Ou seja, você precisa entender que a função do dinheiro não é a gente tirar onda com os outros, é além de vivermos bem, de darmos uma vida digna para a nossa família, ajudarmos essa cascata que a Bíblia nos orienta de que tipo de pessoas agora a gente vai ajudar. E nem todos você vai ajudar dando dinheiro, não. Algumas dando oportunidades. Porque você tem dinheiro, agora você pode oferecer oportunidades, como emprego. Oportunidades, como te apresentar num lugar que abre uma porta para a pessoa, né? Afinal de contas, dinheiro é acesso. Começar a ganhar dinheiro esse ano. Estratégias práticas, né? Todo mundo quer ter sucesso financeiro. Infelizmente, alguns por mais motivações. Tem muita gente que quer ter dinheiro para poder mostrar para a família que venceu, para poder esfregar na cara do vizinho o carro novo que tem, para poder postar no Instagram que está tendo uma vida melhor. Uma motivação boba. Não vai te dar mais dinheiro isso, não vai te curar emocionalmente, vai te deixar mais doente emocionalmente. Não vai impressionar ninguém, ao contrário, vai fazer essas pessoas não gostarem de você. Aí tá se achando, ou seja, só ganha inimigo, só atrai inveja. Faz isso não. Dinheiro você tem que ganhar com uma motivação certa. A motivação certa de ganhar dinheiro é socorrer sua família, de fazer com que sua família viva bem, aí depois você ajudar os domésticos da fé, está escrito isso na palavra, depois o pobre, o órfão e a viúva e patrocinar os projetos divinos na terra. Ou seja, você precisa entender que a função do dinheiro não é a gente tirar onda com os outros, é além de vivermos bem, de darmos uma vida digna para a nossa família, ajudarmos essa cascata que a Bíblia nos orienta de que tipo de pessoas agora a gente vai ajudar. E nem todos você vai ajudar dando dinheiro, não. Algumas dando oportunidades. Porque você tem dinheiro, agora você pode oferecer oportunidades, como emprego. Oportunidades, como te apresentar num lugar que abre uma porta para a pessoa, né? Afinal de contas, dinheiro é acesso. Hoje nós vamos falar, então, sobre estratégias para a gente começar a melhorar a nossa vida financeira. Hoje, aproveitando que o Teixeirinha está aqui, nós estamos na América, nós estamos de férias, por isso que esse cenário está diferente, porque nós estamos de férias, eu trouxe a equipe, menos o Lelei. Lelei não veio, está sendo visto, mas esse mês vai sair. Amém. Amém? Vou fazer uma corrente de jejum e oração para sair o visto do Wesley, porque, né? Mas estamos com a nossa equipe aqui trabalhando, mesmo nas férias, a gente não quer abrir mão de dar conteúdo para vocês. A gente está há 5 anos, agora em fevereiro a gente completa 5 anos de Café com Destino, sem falhar, 6h57 da manhã com você, de segunda a sexta, e não ia ser nas férias que a gente ia falhar. Estamos aqui com vocês. Agora, eu quero aproveitar que o Teixeira está aqui e usá-lo como exemplo, tá? Teixeira, você trabalha no Instituto Destiny há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Aí, nesse tempo, você tem um salário, não é isso? Sim. Isso. Com esse salário que você ganha, você vai ficar rico um dia? Não, não vai. Aí, o que eu falei pro Teixeira? Teixeira, você quer ser um cara bem-sucedido? Ele falou, quero. Então, eu falei, então anota algumas estratégias financeiras. Aí, ele começou a anotar. Uma delas é, crie múltiplas fontes de renda. Crie múltiplas fontes de renda. Então, ele começou a ampliar as fontes de renda. Por exemplo, ele montou o Brunecast para mim, né, que é um dos podcasts mais escutados do Brasil, junto com o Wesley. E aí, passou um tempo, o podcast basicamente começou a ficar na mão deles em termos organizacionais. Eu propus sociedade. Falei, agora você vai ter tantos por cento do Brunecast. Então, hoje eles são sócios do Brunecast. Mas mais do que isso, eu falei, cara, mas ainda tem tempo na sua vida, né? O Instituto Destiny não ocupa todo o seu tempo. Por que você não começa a ensinar as pessoas a como mexer no Instagram? Porque é ele que comanda meu Instagram, né? Debaixo tem uma outra equipe, tem uma equipe que mexe, mas ele que comanda. Por que você não começa a ensinar para as pessoas? Não vai atrapalhar meu trabalho, ele está cumprindo bem o horário dele, está tudo certo, e ele ainda ganha mais dinheiro. Gente, então a primeira coisa que eu quero te aconselhar, quer fazer mais dinheiro em 2026? Quero, Thiago, crie múltiplas fontes de renda. Não dependa de uma galinha só. Né? Eu tenho uma expressão que, se eu não me engano, é não coloque todos os ovos numa cesta só, né? Alguma coisa desse tipo. Não dependa numa coisa só. Por exemplo, eu, Thiago, eu tenho 7 fontes de renda diferentes. Que eu não criei de um dia para o outro. Eu comecei com uma, aí percebi que eu tinha energia para abrir mais outra fonte de renda, aí percebi que eu podia fazer essa terceira aqui, que nem ia tomar meu tempo, era só um pouquinho de criatividade. Aí depois comecei a escrever livro, aí depois parti para palestra que tomava tempo e energia, mas só que era só de vez em quando, e o retorno financeiro era muito bom. Aí eu comecei matematicamente a calcular
até quantas fontes de rendas eu aguentava, não só por criatividade, mas por energia, quantas fontes de rendas eu aguentava criar. Criamos 7. Então, se um ano não for tão maravilhoso e na minha fonte de renda principal não faturar tanto como no ano passado, eu tenho outras fontes de renda a recorrer. É muito importante que você saiba, por exemplo, você às vezes é dona de casa, ou então você tem um trabalho de horas até que horas, e você tem um tempo livre, você poderia fazer algo pela internet. Uma dona de casa poderia estar fazendo um bolo de pote, um bombom gourmet, alguma coisa desse tipo, criando renda, empreendendo. O que você não pode é ficar parada, reclamando da vida, colocando a culpa no governo o tempo todo. Entra governo, sai governo, é a culpa de todo mundo. Antes a culpa era do governo da direita, agora é do governo da esquerda. Se voltar da direita, vai falar, agora está ruim de novo. Tudo. Para de culpar os outros, faz o teu. Você acha que tem alguma pessoa que está realmente prosperando reclamando de alguém? Estão fazendo dele e ganhando dinheiro deles. Então comece a se preocupar em criar múltiplas fontes de renda, se é possível, porque às vezes você está num tipo de trabalho que não tem como você criar uma outra fonte de renda, tudo bem. Mas se você tem essa possibilidade, e muita gente tem, crie múltiplas fontes de renda. Com esse dinheiro que você vai ganhar, o que você vai fazer? Como eu te ensinei na aula de ontem, você vai ter poucos prazeres. Para quê? Para você ter dinheiro sobrando para investir. E investir tem várias formas de investir. Você pode investir em terreno e construir, você pode investir em bolsa de valores, você pode investir de diversas formas, né? Então, eu tenho alguns investimentos na minha vida, né? Meus principais investimentos hoje estão em bolsa, né? E eu acessei a mente financeira mais fantástica do Brasil para pedir essas orientações. E quantas besteiras, com toda a inteligência que eu tenho, com toda a sabedoria que Deus me deu, quantas besteiras financeiras eu ia fazer se esse cara não tivesse me aconselhado? Se ele não tivesse me dado toque, Thiago, não compra isso. Para que comprar, rapaz? Se você investir isso, daqui a tanto tempo você tem o dobro desse dinheiro que você vai gastar. E ele foi me dando toques, foi abrindo minha mente. Então hoje dificilmente eu tomo uma decisão, e ainda mais com tudo que a gente está construindo no Instituto Destiny, na Casa Destino, financeiramente falando, sem ligar para ele, né? Então é fantástico, ele é dono de uma das maiores instituições financeiras do país e me ajuda muito nesses direcionamentos. Então você precisa ter também pessoas que te orientam, eu vou falar sobre isso essa semana, tá? Então diminui teus prazeres para você poder aumentar teus investimentos, e aí você faz o seguinte: quando você está diminuindo o prazer e aumentando o investimento, de vez em quando surge uma coisa que você quer muito. Vamos dar um exemplo. A gente está aqui na Disney, né? A gente está aqui em Orlando. Eu tenho uma base aqui há muitos anos, há quase 12 anos eu tenho uma base aqui. Morei aqui muito tempo, né? Vocês sabem. Estamos de férias agora e tudo, transmitindo o Café com Destino para vocês daqui. E vamos supor que você tenha um sonho de trazer seus filhos para a Disney. Você já criou múltiplas fontes de renda, preste atenção no que eu vou te ensinar agora. Você já criou múltiplas fontes de renda, você diminuiu seus prazeres, conseguiu criar investimento, já tem um dinheirinho guardado, aí apareceu o sonho, puxa, meu sonho é levar minhas crianças para a Disney, ou qualquer outro sonho que você tenha, visitar Portugal, Roma, comprar um carro tal, qualquer sonho que você tenha. Mas vamos botar o exemplo aqui do sonho da Disney. O que você vai fazer? Você vai botar a mão no dinheiro, que você ficou maior tempão baixando os prazeres para aumentar a lucratividade e aumentando as múltiplas fontes de renda, para agora gastar isso com um desejo? Não. Você vai criar uma técnica chamada pote financeiro, que eu uso até hoje. Até hoje. O que é pote financeiro, Teixeira? É quando você cria um novo dinheiro por um novo desejo. Presta atenção. Eu estou lutando, diminuindo meus prazeres, aumentando minhas fontes de renda e investindo a diferença. Aí apareceu um novo desejo. Esse desejo está incontrolável. Eu quero visitar a Disney, eu quero ir para Paris um dia com a minha esposa, preciso trocar esse carro. O desejo está incontrolável. Então o que você vai fazer? Você não vai mexer no que você conquistou. Você vai criar uma coisa chamada pote financeiro, que é um novo dinheiro para pagar esse desejo. Vou te dar um exemplo prático do que eu fiz. Aliás, esse ano, que eu fiz agora. Eu sempre faço isso, desde sempre. Desde que eu entendi como conquistar a vida financeira. Eu vou te dar um exemplo desse ano. Calculamos nossas férias aqui, nos Estados Unidos, ia ser um mês de férias e tudo certo. Quanto dá isso, né? Os valores financeiros.
E eu percebi o seguinte, caramba, se eu for tirar isso, minha família é grande, né? Minha família é grande, só de filho eu tenho 4. Se eu for tirar isso, comprar as passagens e tal, os parques, não sei o quê, eu vou enfraquecer o que eu construí financeiramente. Então nós vamos fazer o seguinte, falei, Janine, falei para minha esposa, eu vou 8 dias antes para a América e vou marcar uma série de eventos e mentorias. Aceitei algumas palestras corporativas que tinha, dei 2 ou 3 palestras para construtores em Boston, lá no norte dos Estados Unidos, em Tampa, aqui na Flórida, participei de algumas outras mentorias, aceitei alguns convites, criei outras oportunidades de negócio, vim 8 dias antes da minha família e em 8 dias eu criei esse pote financeiro. Eu criei o dinheiro que a gente vai gastar nas férias. Ou seja, 8 dias de trabalho criou 30 dias de vitória, 30 dias de férias. Isso é pote financeiro. Eu não precisei mexer no que eu já juntei, no que eu já estou investindo a vida toda. Lembre-se que investir não é guardar dinheiro. Biblicamente falando, guardar é até errado. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que o Senhor da terra foi se ausentar, deu 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro, conforme a capacidade de cada um. O de 5 multiplicou para 10, o de 2 multiplicou para 4 e o de 1 enterrou. Ou seja, guardou. Quando o Senhor volta, ele fica revoltado. Fala assim, por que você guardou? Ele fala, porque você é um Senhor muito mau, muito duro, eu achei que você fosse reclamar, porque você pelo menos não entregou isso aos banqueiros para render alguns juros. Servo mau e infiel. Aí tirou daquele que tinha 1 e deu para quem tinha 10. Ou seja, até biblicamente falando, Deus quer que você multiplique o que está na tua mão. Nunca guarde. Dinheiro não é para guardar. Dinheiro é para multiplicar. Então, seja através de investimentos, seja através dos seus próprios negócios, investindo no teu próprio negócio. Que às vezes é muito bom você investir no teu próprio negócio. Né? Tem gente que está sempre atrás de um novo investimento. Será que eu invisto em Bitcoin? Será que eu invisto em terreno? Se você tem um negócio lucrativo, com a margem boa, investe no teu próprio negócio. Né? O importante é você realmente não gastar um dinheiro que já ganhou, é você